Chegamos aqui em outro quadrante agora, mais novidades aqui pra gente. Tenente, isso aqui é isso que eu tô pensando? Tô vendo aquela cruz ali, é isso mesmo? Aqui no museu nós temos a primeira ambulância do Brasil que foi trazida, esse início desse serviço de você buscar a vítima, a pessoa que está passando por algum tipo de... passando mal, se acidentou, e buscar no local onde ocorreu o acidente. Isso é muito importante, hoje os estudos já indicam que isso é importantíssimo, você evita o segundo trauma, porque às vezes a pessoa machucou e o fato dela estar ali imóvel esperando o atendimento faz com que ela não tenha um segundo evento. Às vezes alguém mexendo nela, né? Exatamente. Então, o Rio de Janeiro, como a gente já falou, tinha como espelho as cidades europeias que estavam um pouco mais desenvolvidas, mais urbanizadas, e na Europa já existia esse tipo de serviço. Então, um dos nossos comandantes gerais, chamado Francisco Marcelino de Souza Guiar, foi diretor-geral do Corpo de Bombeiros, né? A função hoje que exerce o nosso comandante-geral, Leandro Monteiro. O Souza Guiar, ele trouxe, então, essa novidade, essa ambulância para a cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente passou a ter esse serviço. Hoje, as nossas ambulâncias realizam aí milhares de salvamentos, mas tudo começou com essa ambulância aqui, que não tinha, claro, o conforto que as nossas ambulâncias e a tecnologia como é que ela era dentro? Com os equipamentos. Então, a gente pode observar aqui uma maca, né, uma padiola bem rudimentar. E aqui era onde ficavam os equipamentos e os bombeiros que iam prestar, então, esse atendimento no local do socorro, no local onde a pessoa tinha ali se acidentado. Interessante que, na época, as ruas eram muito estreitas, a cidade ainda não tinha arrasado, né, que a gente diz, as suas áreas mais altas, porque a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro cresceu no entorno do Morro do Castelo, Morro de São Bento, Morro de Santo Antônio, Morro do Senado, e todos esses morros desapareceram de alguma maneira ou foram reduzidos. Então era muito complicado você subir, descer essas ruas. Então existiam leis municipais, chamadas posturas municipais, que diziam que durante um evento de incêndio, ou qualquer evento que precisasse os carros se deslocarem, principalmente à noite, que você não tinha iluminação elétrica na cidade, a iluminação ainda era a lampião, óleo de peixe, você tinha então, os moradores eram obrigados a iluminar as suas janelas, as suas casas, para que essa ambulância e os carros de bombeiro não atropelassem, não causassem um acidente, indo socorrer, né, não acabasse causando um acidente. Então era muito interessante, os bombeiros, além da dificuldade da atividade em si, ainda tinham dificuldades em relação à infraestrutura da cidade, né? Sejam esses morros, sejam a escuridão porque não tinha iluminação elétrica, seja a questão das ruas que não tinham calçamento, né? Então era uma dificuldade extra assim, ao trabalho que já era bem difícil. Aqui a gente pode notar, nessa viatura aqui, ela vai ter um farol da época que era vela, então vocês imaginam. Que era vela, olha isso. Farol, o archote ali que você colocava vela, colocava... cera, né? E como é que o cara acendia essa vela? Você acabou... Então ele era algo bem rudimentar ainda. E aí tinha aqui o símbolo do Corpo de Bombeiros. E aí, neste local onde a gente está, que desde 1897 funcionava uma oficina, foi construída, foi montada, né? Porque o Rio de Janeiro ainda não tinha passado pelo seu processo de industrialização. Então nós precisamos importar as peças, mas uma viatura como essa aqui foi montada nessa corporação. E aí sempre que o visitante vem, eu sempre digo, por que os carros da época do Império não tinham essa grande escada em cima dele? Por quê? E aí a resposta, é claro, está diretamente ligada ao processo de urbanização, né? Aqui a gente já está falando do início do século XX, as edificações começam a crescer, a ultrapassar a cota aí dos 10, 15 metros. Você já precisava então, para chegar nesses terceiro, quarto pavimento, você precisava dessas escadas. Então, a escada mecânica, como vocês podem também, né, os visitantes podem ver as modernas lá na frente do quartel, nós temos escadas hoje que chegam aí a 60 metros de altura, tem uma inclusive que chega a 90 metros de altura. Caramba. É uma das escadas, uma das maiores escadas que nós temos aqui produzidas, né, e nós temos no Brasil, a escada de 90 metros. Que são utilizadas então, porque hoje, é claro, nós temos edifícios altíssimos, né? Mas naquela época, essa escada aqui, e as escadas chegavam aí a 30 metros, já era o suficiente para conseguir combater aí os incêndios nas edificações que cresciam. Tenente, essa aqui, pelo que eu estou analisando,
Ela não era elétrica, né? Ela tinha que... Esse é como a gente tá falando das transformações, era manual, né? Você tinha ali um sistema pneumático que ajudava, né, a arvorar, né, a levantar essa escada, mas com certeza os bombeiros precisavam de muita, como precisam até hoje, né, de ter uma estrutura física, o bombeiro precisa de ter muito cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação, com a sua hidratação, porque nos eventos até hoje, os bombeiros desidratam. Você tá com essa roupa, eu tô com ela aqui, essa capa de aproximação, né? Ela é pesada. Já tô aqui já há alguns minutos, Se eu não fosse atleta, não conseguiria estar aqui com ela. Né? E hoje o clima não tá um clima, né, tão quente, mas essa roupa num evento de incêndio, o bombeiro desidrata muito. Então o bombeiro precisa fazer uma hidratação antes do serviço, durante o serviço também. E precisa ter uma condição física boa, porque ele sobe e desce escada com a roupa, com os equipamentos que hoje nós temos. Botei o capacete ali, só o capacete dessa roupa, eu falei, caramba, e tem calça, né? Tem a bota de incêndio, o capacete, o equipamento de respiração autônoma. Então você tem aí, a maioria dos bombeiros precisam, e é por isso que o Corpo de Bombeiros aplica testes físicos semestralmente para acompanhar a evolução, e qualquer problema que o bombeiro tenha é identificado na inspeção de saúde, no teste físico, né? E ele é indicado a um profissional para poder fazer, se ele tiver com problema de saúde, tratar, e se ele tiver com problema físico e não conseguir passar no teste, ele é indicado lá ao nosso Centro de Educação Física para que ele possa melhorar a sua performance e ficar em plenas condições de atender aí aos diversos eventos, né? São quase 300 mil eventos ao ano que a gente atende. Tem que estar ali. Então o bombeiro precisa estar preparado. Eu vou até pegar essa dica que você deu agora, eu vou levar para o nosso diretor técnico para aplicar nos nossos cinegrafistas lá da empresa também. É bom. Na verdade, todo mundo precisa, né? Que legal. E aí nós temos aqui uma coisa que chama muita atenção, parece uma cama elástica, mas na verdade é uma rede de salvamento, é um conjunto de salvamento, e os bombeiros então utilizavam isso para que não só os bombeiros que estivessem em alguma edificação, como as próprias vítimas, pudessem, mirando aquele centro ali... O negócio é sério, acertar. Eles tinham que acertar aquele centro para poder se salvar. Os bombeiros, é claro, participavam de treinamentos, então aqui a gente vê no pátio do quartel central uma imagem, né, dos bombeiros original, né? Que participavam da guarnição dessa rede de salvamento. Eles estão treinando porque você precisava ter uma técnica muito parecida com a queda do judô. Quando você faz judô, você precisa ter uma queda específica para você não se machucar. Sim. Porque de uma determinada altura, essa lona aqui se torna algo que pode machucar, né? A superfície ela não é elástica, não é uma cama elástica. Ele não batia e ficava, né? Exatamente, batia e ficava. Uma cama elástica ele seria depois projetado e poderia se machucar, né? Mas... E eram quantas pessoas que precisavam para segurar? Então, você tinha, dependendo do tamanho do conjunto, você tinha aí 16, chegava até um pouco mais de bombeiros necessários. Aí tinha uma técnica, né? Eu não sou desse tempo, mas a técnica era, você segurava em cima e quando a pessoa pulava, quando ela encostava, você tinha esse movimento aqui para você acompanhar, amortecer, né, um pouco a queda. Então você tinha Cara, que interessante. uma técnica ali para aplicar. Eu, quando entrei no Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros já tinha um serviço de salvamento em altura. Então hoje nós já temos especialistas de salvamento em altura. Quando tem um evento numa edificação, os militares usam as escadas mecânicas, chegam no local e conseguem salvar as pessoas, equipando essas pessoas e muitas vezes descendo ou pela escada ou pela plataforma mecânica ou até com técnicas de descida com corda, né, que é o famoso rapel. Então hoje... Essa foi a evolução dessa rede. Exatamente, a gente não precisa mais utilizar. A gente chegou até a utilizar colchões de ar, mas hoje em dia, os especialistas, hoje nós temos aeronaves, nós temos escadas e plataformas mecânicas e especialistas em altura, então a gente consegue fazer resgates em edificações elevadas sem precisar colocar em risco, né? Porque a pessoa tem que pular, tem que... Imagina? As pessoas, as vítimas... Prédios altos de hoje, ainda bem que a evolução ajudou, graças a Deus.